No ar, o Papo Contexto, uma iniciativa Projeto Contexto, Gênero, Educação e Emancipação. Com realização da plataforma Educação Marco Zero, apoiado pelo Fundo Otto Permille Chiesa Valdez e cofinanciamento da União Europeia. Olá, ouvintes! É com muita alegria que retomamos aqui com o episódio 3 do podcast Papo Contexto, parte 2, com o tema Práticas Pedagógicas sobre o debate de gênero em sala de aula. Quais os desafios de professores e professoras sobre essa questão? E que caminhos podemos trilhar para superá-los? Essa é uma iniciativa da plataforma Educação Marco Zero, gestora do projeto Contexto, Gênero, Educação, Emancipação, cofinanciada pela União Europeia. Pautada em algumas perguntas bastante semelhantes e que aparecem sempre a palavra família, né? Eu vou tentar aqui resumir um pouco essas perguntas, né, que nós recebemos vindas da Escola José Domingos de Moraes, da comunidade Lagoa do Barro de Ipaporanga, e também da Escola Santa Rita de Cássia, da comunidade Água Branca, em Ipaporanga também, né? São professoras que trazem realmente o desafio de como dialogar com crianças, né, que já trazem de suas casas e da sua família alguns pensamentos, né, comportamentos que são desafiadores, né, nesse debate, nessa desconstrução aí que existe em torno da palavra gênero, enfim. Tem alguns depoimentos aqui que eu acho que são importantes a gente trazer. Por exemplo, quando uma professora diz que uma criança se recusa a usar algum tipo de coisa porque tem a cor rosa, por exemplo, e a gente sabe que ela pratica isso, né, tem essa crença pelo que vê, pelo que ouve em casa. A outra fala de uma professora, ela diz assim, em sala de aula é comum ver que o machismo ainda é muito recorrente para se trabalhar esse tema e necessário que as crianças desenvolvam com sua família em casa o debate sobre a desconstrução deste machismo. Então, como orientar a família, né? Como trazer para mais perto, né, de forma mais próxima a família, de maneira que a família compreenda o trabalho que vem sendo feito e que também não se torne, entre aspas, assim, uma inimiga daquele conteúdo que o professor e a professora está trazendo em sala de aula, que é realmente para a melhoria da construção daquele sujeito. Então, se alguém puder comentar um pouquinho sobre esse trabalho com as famílias, né, de como isso pode ser feito para que o trabalho que o professor desenvolva, né, e que quando essa criança retorne para dentro de casa, exista realmente uma compreensão do que vem sendo feito pela educação, nessa questão do debate de gênero, que contribua aí para esse sujeito. Eu vejo que a primeira coisa é trabalhar com as próprias crianças e com os jovens, né? Porque as crianças, elas chegam em casa contando tudo que aprenderam. Agora, concordo que a gente tem que fazer esse trabalho também, e aí muito também a gestão, né? Com as famílias, mas eu vejo que a gente tem que começar a mudar, porque eu gostaria de lembrar o seguinte, que todas as crianças, elas trazem a cultura familiar e a cultura religiosa, todas elas trazem, algumas expressam de uma forma, outra de outra, mas cada uma traz essa carga, né? essa cultura familiar. Então, eu acho que eu vejo muito que o brincar, a história, eu acho que esses materiais lúdicos a gente pode aproximar e tentando mistificar. Quando uma criança diz, eu acho que a gente pode conversar, né? Eu acho que o diálogo, como diz Paulo Freire, ele é muito importante. Então, nós estamos muito acostumados na nossa posição de professoras a ter essa questão do poder. Nós é que somos o dono do saber, nós é que transmitimos. Eu acho que a gente pode pensar nessa forma de conversar, porque as crianças podem conversar sim.
né? Então, acho que a primeira coisa é o diálogo, da gente pensar, e eu vejo muito através da brincadeira, eu acho que a gente pode também levar a questão. Por que a gente perguntar para uma criança, não, eu não quero esse brinquedo rosa, porque rosa é coisa de mulher. E a gente pode conversar com essa criança, junto com todo mundo, mas o que vocês acham? Né? Conversar com as próprias crianças, com as outras crianças junto. Vocês acham que cada cor, que existe uma cor para cada tipo de pessoa? Então, se o rosa e o verde e o laranja é para quem? Né? Eu acho que a gente pode questionar mais. Eu acho que nós temos que trazer muito mais questões, né? E eu acho que isso vai despertando nas crianças e nos jovens essas questões, né? Outras questões, e elas vão pensando mais. Eu acho que o nosso papel, a prática pedagógica, ela tem que ser uma prática reflexiva e crítica, na minha opinião. Então, é esse refletir. Eu acho que a gente pode devolver. A gente diz, criança tem capacidade sim. Então, a primeira coisa é acreditar que essas crianças são sujeitos sócio-históricos, como eu disse no começo. Então, a gente pode levar essa pergunta para o próprio conjunto das outras crianças. E aí, vocês acham que rosa é de menina? E de quem? E o verde é de quem? Né? E vocês acham que o preto é de qual criança? Então, da gente ir levar para esses questionamentos e reflexões. E eu acho também, por exemplo, com relação à história, né? Que se usa muita história, né? E aí a gente tem muito aquela coisa das fadas. Nós ajudamos a criar, né? As professoras, as mães, os pais, então, a sociedade de uma forma geral, por exemplo, aquele ideal que a princesa está esperando o príncipe que vai salvá-la. Né? Então, a história do príncipe encantado, eu acho que está na hora da a gente, né, arranjar uma outra versão que não seja essa história do príncipe encantado, porque senão as meninas vão pensar que o destino delas é casar e que vai vir um príncipe não sei de onde. Então, eu acho que nós podemos fazer essa reflexão. E aí eu acho que depois também com a família, é importante com a família, mas eu acho que nós não podemos, primeiro eu vejo que a gente tem que chegar com os estudantes, e com as famílias eu acho que nós podemos trazer esse tipo de reflexão, mostrando como é que a gente pensa essa questão da igualdade entre os filhos, entre as pessoas, a questão dos direitos, né? Como os direitos são importantes, então a gente tem que trazer, a questão de gênero é uma questão de direitos, e é uma questão de direitos humanos, né? Então, porque nós somos humanos. Então, enquanto humanos, nós temos direitos. E aí, os direitos são múltiplos, até porque nós encontramos, né, toda essa questão da discriminação. Eu tenho uma amiga que ela tem há muito tempo que é de uma escola particular, e ela já trazia muito tempo, ela já fazia essa questão da educação inclusiva. E tem pais que diziam assim, eu não quero meus filhos misturados com essas crianças. Então, eu acho que nós temos o nosso papel, né? Nós estamos dizendo aqui, um papel muito importante e exige muito de nós, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a nossa visão de mundo. Nós estamos muito falando para o outro, e a última reflexão agora nesse momento que eu queria trazer é que nós temos que pensar, e como é que nós pensamos? Porque nós também somos fruto dessa educação. Então, nós temos que também começar a fazer esse trabalho com nós mesmos. Porque no dia a dia, eu acho que é um trabalho contínuo. Nós estamos sempre discriminando. Ou porque alguém é gordo, ou porque é negro, ou porque assimila menos não assimila igual aos outros. Então, a gente tem que pensar, discutir mais, de refletir o que é ser normal e o que é ser anormal. O que é ser diferente, né? Então, eu acho que eu acho que antes dos pais, eu acho que tem que começar pelos estudantes. Mas antes dos estudantes, eu acho que tem que começar por nós mesmos. Eu acho que nós temos que parar e pensar. Eu tenho tentado fazer esse exercício, não é fácil, mas eu acho que nós já estamos mais na militância, mas mesmo assim eu acho que é um trabalho cotidiano. Obrigada, professora, muito obrigada pela sua contribuição. Por último, acredito que tem uma pergunta aqui que foi feita por alguém da plataforma Educação Marco Zero. Para quem não sabe, a plataforma tem a participação do Instituto Maria da Penha,
Em novembro, né, nós vamos ter mais uma edição aí da campanha Mulher Sua Voz Empodera, Grite, né, com foco no combate à violência contra a mulher. Esse tema, né, essa questão de debater a violência contra a mulher em sala de aula também, né, está dentro aí dos assuntos que são considerados ainda tabus, né, por algumas instâncias. Essa pergunta é uma pergunta final. Indagar vocês, né, de como trabalhar isso em sala de aula, essa questão da violência especificamente. Existe uma ideia, com base em algumas respostas de questionários que o Projeto Contexto já aplicou, existe uma ideia de que as mulheres são vítimas da violência por escolha, como se elas pudessem escolher e estivessem ali naquele contexto por uma situação mesmo de escolha, porque a gente já ouviu muito falar e ouve ainda porque gosta de apanhar. Como trazer essa questão, esse assunto para a sala de aula na tentativa de desconstruir essa ideia e esse mito? Eu gostaria de falar sobre essa questão, que é uma questão que a gente lida diariamente, tanto na questão dos espaços onde a gente está, como mais precisamente eu à frente do Conselho da Mulher, é uma questão que a gente escuta muito e ouve muito. Eu já cheguei a ouvir mulheres dizer, você defende muito essas mulheres, mas aí depois elas apanham e aí você defende, vai no CREAS e pede a medida protetiva e depois ela retira a queixa e volta com o companheiro. Porque não existe a informação e a compreensão de que a violência contra a mulher não é só o bater, o físico ou o sexual. Violência contra a mulher, ela vem da questão do assédio moral, violência patrimonial, o constrangimento, as ameaças. Então, é todo um ciclo de violência. A Lei Maria da Penha ela é muito importante porque no artigo 5º ela vai nomear os tipos de violência, que na nossa cabeça e na cabeça do senso comum, e o machismo e o patriarcado trabalhou ferrenhamente para construir essa imagem de que se a mulher apanha é porque ela quer, que se a mulher foi violentada sexualmente é porque ela estava com saia curta, ela estava bêbada, ela estava onde não devia estar. Até quando ela é violentada dentro de casa pelo marido, o machismo diz, mas é a sua obrigação de mulher servi-lo sexualmente. Quando ela é violentada, quando ela é criança e ela é violentada dentro da sua casa, diz, mas porque você se insinuou. A gente teve o caso da criança de 10 anos, onde a gente teve comentários de ódio, onde a gente teve um grupo que foi para frente do hospital chamar aquela menina de assassina, enquanto ela estava apenas querendo o direito dela do aborto legal garantido pela Constituição. Porque ela sofreu uma violência, porque ela é uma criança, porque criança é para brincar, é para estudar, é para ter os direitos garantidos, não é para ser mãe. Não existe ser mãe de uma violência, não existe gravidez disso. Existiu uma violência, uma criança que teve anos brutalmente violentada sexualmente por um tio, e agora pessoas conservadoras tentando tirar o direito dessa criança em novamente ter, entre aspas, a sua infância restaurada, que a gente sabe que vai ser muito difícil que isso aconteça. Mas, enfim. Então, como é que a gente trabalha essa questão? É com informação, é com roda de conversa, é falando disso, mas como as companheiras já tinham falado, é necessário capacitar as companheiras e os companheiros que estão na sala de aula. Não adianta chegar só no Dia da Mulher e falar da mulher ou mandar fazer cartaz. Não, tá errado. É necessário falar durante todo o ano, constantemente, informar quais são os tipos de violência, porque aquela professora ela está falando ali, mas às vezes ela mesma sofre a violência e não tem forças para se levantar, para denunciar, porque não existe uma rede de apoio. A gente precisa cobrar e dizer que só a Lei Maria da Penha não basta, é necessário toda uma rede de apoio à Lei Maria da Penha. Vou trazer para a nossa regional Crateús. Nós não temos uma delegacia da mulher, nós não temos uma casa de apoio à mulher. A mulher ela denuncia na delegacia, isso eu falo porque eu vejo constantemente na minha rotina. Ela denuncia na delegacia e volta para casa para ser espancada ou assassinada pelo companheiro. É isso que acontece. É necessário uma rede de apoio. E a educação, ela entra como um papel fundamental, porque ela começa, você trabalhando na questão da violência contra a mulher, você empoderando mulheres,
Você vai estar indo em contra aquele discurso que romantiza a violência, aquele discurso que diz que a mulher é culpada da violência que sofre, aquele discurso que diz para nós mulheres que nós somos rivais e não companheiras. A gente aprendeu que nós mulheres somos rivais uma das outras, temos que competir uma com as outras. Não, a gente tem que desmistificar isso, a gente tem que falar de sororidade, a gente tem que dizer que nós somos companheiros, que nós vamos dar mão uma à outra. O que acontece muito aqui no interior, não sei se cidade grande é o mesmo. Quando acontece uma traição, não estou justificando nem dizendo que é certo, mas é normal da mulher casada e traída dizer que a culpa é da outra e não do marido. Então, assim, qual é a punição que tem para amante, entre aspas? A punição de bater, de difamar e de caluniar. Qual a punição que tem para o marido? O perdão, porque não vai dar o troco a outra. Então, assim, são essas questões que é necessário desmistificar. É fácil, Mariana? Vai ser mole? Não, não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas é necessário se propor a falar e dizer, e principalmente falar sobre quais são os tipos de violência e que a gente saia dessa zona de conforto de só falar de mulher no dia da mulher, e aí dá uma rosa, e aí a mulher é maravilhosa, a mulher é isso, é aquilo. Não, a gente precisa discutir a violência contra a mulher, a gente precisa falar sobre isso, porque os estudantes e as estudantes, elas passam isso cotidianamente. A gente vê estudante que ou é assediada pelo professor, ou que sofre o relacionamento abusivo do namoradinho. A menina tá lá dançando no grupo de dança, arranja um namorado, não, você não vai mais dançar. E aí vem a questão da romantização do ciúme, porque existe-se a cultura que se o marido ama, se o namorado ama, ele tem ciúme. E a gente tem que dizer que não, que o ciúme ele é ruim, que o ciúme ele é perverso e que o ciúme ele assassina, ele mata muitas das nossas mulheres. E a gente não pode passar essa visão de que é normal ter ciúme, de que é normal o homem mandar nas roupas da mulher, mandar no jeito que ela se veste, no jeito como ela se comporta. É ela, mulher, que tem que decidir isso. E a gente precisa realmente dessa educação libertadora, dessa educação que nos coloca em lugar de gente, de seres humanos. E aí não tem nada a ver, porque eu escuto muito isso, as pessoas, porque eu sou muito feminista, muito ferrenha e tal, chegam para mim e dizem, Marina, você está propondo, é uma briga, não tem nada a ver com briga entre homens e mulheres, tem a ver com o nosso direito de mulher, de ser garantido de gente. Todas as questões que são de homens, que são postuladas aos homens, eles já resolveram, porque eles decidiram isso. E as nossas questões nós precisamos resolver e pautar, mas com toda a sociedade, não é só nós mulheres, não tem nada a ver com gostar ou não de homem, ou querer matar os homens, não é isso. O feminismo ele se constrói numa sociedade onde homens e mulheres se respeitam, onde as mulheres têm seu direito garantido, onde as mulheres não deixam de ser contratadas porque engravidam, onde as mulheres não ganham menos só porque são mulheres, onde mulheres não são assassinadas por serem mulheres. E onde mulheres, principalmente, não são culpadas pela violência que sofrem. Nenhuma vítima, principalmente nós mulheres, somos culpadas pela violência que nós sofremos. Então, é necessário a educação para que a gente venha a desmistificar essas coisas. Eu queria só dar um exemplo para encerrar, eu falo bastante. Há uns 5 anos atrás, eu fui aplicar aquela prova do Enem, né? As escolas de ensino médio chamam as pessoas para aplicar a prova do Enem. E um dos temas da prova do Enem era violência contra a mulher, da redação. Desculpa, teve uma redação do Enem que eu não me lembro qual foi o ano, que o tema da redação era violência contra a mulher. E tinham 2 textos, né? Como sempre tem, para que o aluno ele comece a elaborar o texto dele e escreva. E dentro da sala onde eu estava aplicando, Tamboril é uma cidade muito pequena, todo mundo se conhece, tinha um adolescente e que eu conhecia a família dele, e que eu sempre soube que a mãe dele sofre violência do pai. Violências das piores possíveis, mas infelizmente ela nunca teve força e nenhum apoio para se libertar disso. E quando ele começou a ler, eu pensei, nossa, ele vive isso em casa, ele vivencia a violência em casa, então ele vai fazer uma bela redação. E quando a gente recebeu a prova, eu tive a curiosidade de... Ele entregou ali o rascunho, estava tudo em branco, na questão da redação. E aí eu fiquei... É aí onde a educação falhou. Porque aquele estudante, aquele adolescente, ele vivencia a violência contra a mulher desde sempre.
Mas como a educação só fala da questão da mão de obra, de poder se profissionalizar, para ter emprego, para fortalecer o capital e o patrão, a escola nunca discutiu assuntos relacionados a ele não conseguiu sistematizar o que ele vê todos os dias. Então é sobre essa educação que a gente está falando. É falar da vida desses estudantes, é contar essas histórias, é ver no que pode melhorar, é desmistificar essa questão patriarcal e machista que nos oprime tanto e que faz com que, infelizmente, até hoje a nossa educação, com alguns poucos avanços, ela ainda não seja uma educação para a classe trabalhadora, que somos a maioria, que somos a que movimenta todo esse Brasil. Então é isso, ele não se viu naquele conteúdo, mas ele vivencia aquilo todos os dias. Então, falar de uma educação que fale desses estudantes, que conte as histórias desses estudantes para que eles aprendam a assimilar o conhecimento, é disso que nós estamos falando, de uma educação realmente libertadora. Obrigada, professora Mariana, pelas palavras. Lourdes, por favor. Eu queria trazer, acho que é um bom debate, assim, é um tema tabu realmente, né? Eu acho que a nossa sociedade, ela tem a cultura da violência como algo natural, e isso precisa ser problematizado, e eu vejo o espaço da escola como um dos lugares em que nós podemos e temos a oportunidade de romper com esse tipo, né, de ideias e até de consentimentos de que a cultura é algo natural, é normal, né? E é interessante porque a gente aplica essa cultura da violência de diversas formas, né? E eu acho que a educação precisa trabalhar isso, e a escola é o lugar em que isso precisa ser dito e precisa, inclusive, ser combatido mesmo, né? De que forma, né? Eu acho que a gente tem que pensar uma educação para o respeito e para a igualdade, o respeito à diferença e à igualdade da diversidade, como eu tenho insistido nisso. Eu sou e defendo, né, essa ideia de que violência não se combate com violência, a gente só gera mais violência. Então, nós temos uma campanha que eu colaboro aí na discussão, de que a gente combate a violência, e isso vem por ser tabu, por ser um tema difícil de ser tratado, por essa naturalização. Eu defendo que a nossa estratégia que a gente combate a violência elevando a autoestima das mulheres, elevando a autoestima das crianças, elevando a autoestima das diversas identidades, né, de gênero, sexual, as mulheres negras, né, as mulheres trabalhadoras. À medida que a gente cria uma educação para o respeito e para a igualdade dentro da elevação da autoestima, nós vamos estar preparando os próprios sujeitos que sofrem a violência para enfrentá-la e combatê-la. E eu acho que queria afirmar isso, né, que a escola é muito propício para a gente pensar esse aspecto da valorização e da criação, inclusive, de novos valores. A gente vive nessa sociedade capitalista contra valores, né? E a gente precisa retomar isso no papel da educação. A gente precisa pensar no respeito ao outro, no diálogo com o outro, né? Pensando nesse campo das diversas violências. A criança, ela não pensa como adulto. Muitas das vezes a discriminação está em nós e não nelas, né? Estou falando aqui, por exemplo, quantas vezes nós educadores não reforçamos na criança e mesmo na família de que ela é um ser incapaz. Menino, tu não aprende, o que eu vou fazer contigo? Você vai diminuindo a criança a partir das suas capacidades, você vai discriminando
por pertencer a determinados grupos sociais ou pela sua cor. Então, eu acho que esse tema da violência, a gente pode pensá-lo no cotidiano da sala de aula, por exemplo, não só na valorização da autoestima, fortalecer quem sou eu, né? Eu, a criança negra, eu, a criança indígena, eu, a criança camponesa, as suas diversas identidades, mas também organizando, inclusive, a convivência coletiva. A nossa campanha tem sido muito essa, né? Assim, aqui é um lugar de não violência, né? A gente poder afirmar isso a partir de combinados coletivos dentro da sala de aula, o que pode e o que não pode na sala de aula, o que pode e o que não pode nas relações sociais dentro da escola e o que pode e o que não pode na família, né? Para a gente, inclusive, tornar as crianças os próprios sujeitos, as crianças e os jovens, de modo geral, dentro da escola, como sujeitos na luta contra a violência, para que não seja também algo pensado de fora para dentro, né? Porque essa realmente a gente tem reforçado muito. A Mariana lembrou aqui questões que reforçam a violência, né? E na escola a gente reproduz aquelas músicas que reforçam o poder dos homens sobre as mulheres. Nós temos inúmeras, né? Aí que precisam ser, inclusive, combatidas mesmo, né? A começar das músicas infantis, como Terezinha de Jesus, que tem 3 homens decidindo sobre sua própria vida, até essas músicas mais atuais, no funk, no forró, nessas músicas sertanejas que vão desqualificando as mulheres, por exemplo, ou os gays, as lésbicas, os homossexuais. Enfim, a gente precisa tomar, na minha opinião, é uma temática que a gente precisa desnaturalizar. Ela não é algo dado e as crianças precisam, no seu cotidiano da escola, junto com os educadores, desenvolver formas de superar isso e de combater todas as formas de violência, né? E a gente pode fazer isso de muitas maneiras, problematizando músicas, problematizando brincadeiras, problematizando textos literários, enfim, são muitas possibilidades do ponto de vista de práticas pedagógicas que a gente pode pensar no sentido de combater a violência, elevando a autoestima. Eu como a criança negra, eu como criança indígena, eu como criança da periferia, né? Assim, eu acho que a elevação da autoestima, a discussão de novos valores e a organização da convivência pode ter aí elementos importantes para a gente debater esse tema desde a primeira infância até a universidade e depois dela, né? Na vida social, porque a gente sofre permanentemente esse aspecto, porque ele está na nossa cultura, né? Infelizmente, a gente precisa pensar. Eu sempre sou muito otimista na educação e eu sempre penso a educação como essa possibilidade de superação da realidade que discrimina ou da realidade, né, que nos torna menos humanos. Então, eu vou estar sempre preocupada de que as nossas práticas pedagógicas possam colaborar para a nossa emancipação enquanto seres humanos e não para reforçar a cultura de discriminação e de violência. Obrigada, professora Lourdes. Nossa, que conversa rica, viu? Professora Celestina, gostaria de falar alguma coisa? Eu vou só, bem rapidinho, eu acho que as colegas que me antecederam já colocaram sobre a importância de discutir a violência, e eu queria só falar bem rápido de uma experiência que eu tive em uma escola, era uma escola de ensino médio. É um projeto que depois eu posso compartilhar com as escolas que estiverem interessadas, é dizer não à violência contra as mulheres, contra as jovens, contra a LGBT, se aprende na escola.
Então, foi um projeto muito interessante que nós fizemos toda uma discussão, rodas de conversa, com dinâmica de grupos, muitas discussões, e no final as turmas apresentaram, nós fizemos um dia de dizer não à violência na escola, e foi assim, uma experiência muito interessante. Eu fiz com um grupo de 10 estudantes, né, universitários, e eu acho que é muito importante que a gente comece a trazer essa discussão para dentro da escola, assim, né? Porque essa violência dentro da escola, ela tem vários aspectos, né? Que a gente pode ver. Tem a violência que acontece dentro da escola, mas a violência também que os estudantes sofrem fora da escola. Então, hoje, cada dia mais, nós vivemos numa sociedade, né, que nós vemos a cada dia como é que essa violência se manifesta, e principalmente essa violência se manifesta contra crianças, contra jovens negros, contra as mulheres, e eu acho que a escola tem esse papel de educar, fazer uma educação. Eu acho que dizer não à violência se aprende sim na escola. Então, depois eu tenho esse projeto, né, que eu posso... Aí, através do Projeto Contexto, a gente pode compartilhar. É um projeto que foi muito interessante. Professora, claro, obrigada aí pela partilha. A gente pode, com certeza, em breve trocar um pouco aí sobre esses projetos. Eu acho que vai ser super bem-vindo. Então, diante de todo esse rico debate, de toda essa conversa incrível que a gente teve aqui, eu gostaria de pedir para cada uma de vocês fazer suas considerações finais, sua despedida, enfim, o que gostariam de falar para a gente se despedir aqui desse momento. Está aberta a fala. Eu gostaria de agradecer o espaço, o convite. É sempre bom a gente estar falando de educação, a gente estar passando a nossa experiência, passando as nossas práticas, e dizer que esses espaços de escuta e de ouvir e de entender como se faz educação, eles são muito importantes. A gente precisa pensar nessa educação e principalmente praticar essa educação. Uma educação para a classe trabalhadora, uma educação de respeito aos direitos humanos, uma educação que não prega a questão da meritocracia, mas sim os direitos humanos, mas sim as pessoas em primeiro lugar, respeitando essa questão do meio ambiente, essa questão de gênero. A gente precisa pautar isso, a gente precisa falar disso, a gente precisa dizer para esses estudantes e passar isso de que o trabalho, ele é importante, ele dignifica a nossa vida, mas ele não pode ser apenas um meio onde o patrão tem mais ver como é uma questão de ter mais lucro, e sim é uma questão de sustentabilidade entre as pessoas. E uma educação libertadora, ela faz realmente isso, uma educação que não oprime, uma educação que possa discutir meios de melhorar isso. E a gente só faz isso dialogando, a gente só faz isso colocando o nosso modo de pensar, a gente só faz isso principalmente respeitando o meio ambiente, respeitando as pessoas e os direitos humanos. Muito grata pelo espaço, por estar contribuindo, e eu continuo à disposição para que a gente continue nessa nossa luta, que ultimamente tem sido cada vez mais complicada. A pandemia, ela só deixou cada vez mais exposta a desigualdade social que existe no mundo, e a gente está sofrendo isso é muito complicado, mas deixou cada vez mais claro a importância da ciência na nossa vida, a importância que o SUS tem aqui no Brasil e o quanto a gente deve valorizar e cobrar que ele melhore cada vez mais. Então é isso, estou à disposição, qualquer coisinha é só chamar, que a gente está aqui para se somar, sim. Também gostaria de agradecer esse momento e queria destacar, eu acho que é assim, muito importante se conversar sobre essa temática, e queria destacar assim, primeiramente, a preocupação. Acho que isso é um ponto muito importante. Eu acho que já tem um grande começo, né, de pensar gênero nas escolas. Essa preocupação, quando eu vejo a pergunta das professoras, então isso já me anima muito, porque o primeiro passo é nós entendermos que existe a necessidade. Então, eu gostaria assim, de parabenizar as professoras que estão assim,
muito preocupadas em trazer essa discussão. E o segundo ponto que eu queria trazer era lembrar assim, que realmente, eu acho que esse diálogo é muito importante, mas que realmente, como eu já disse, não existe uma receita. Eu acho, mas existe o que existe é a gente pensar que nós podemos fazer ter uma prática pedagógica, reflexiva e crítica. Então, eu acho que isso também é muito importante que nós tenhamos essa posição. E eu acho que o terceiro ponto é que nós somos muito capazes, muito criativas, né? Esse fato, essa nossa profissão exige muito de nós, mas eu acho que nós damos conta e eu acredito que nós podemos encontrar nesse diálogo, trocando ideias com outros professores de outros lugares, e os professores e as professoras que estão mais próximos de nós, de tentar descobrir cada dia mais essas coisas novas, né? Então, acho que nós somos capazes de pensar práticas pedagógicas, reflexivas e críticas que possam trazer da forma melhor a discussão de gênero dentro da escola. E o outro ponto é colocar também que para a gente conseguir tudo isso é muito importante. A coisa mais importante, na minha opinião, é que a gente tenha esse olhar sensível para os nossos estudantes. Que os nossos alunos, né, não sejam números, mas que a gente compreenda que cada criança, cada jovem daquele não é um número a mais, mas são sujeitos sócio-históricos. Cada um deles carrega uma história, né, tem uma experiência. São pessoas que às vezes sofrem violência, são pessoas que, né, têm ensinamentos às vezes, né, que contrários, muito numa visão conservadora, mas eu acho que o diálogo pode ajudar muito. Então, a primeira coisa é ter essa escuta. Vamos ter um outro olhar sobre esse nosso estudante, uma outra escuta. Eu acho que essa sensibilidade ajuda a gente poder dialogar mais. Eu acho que o diálogo só acontece quando a gente percebe que o outro existe, né? E a importância que o outro tem. E as crianças são pessoas e os jovens são sujeitos de direito. Então, acho que isso é muito importante para a gente descobrir os caminhos, né? E aí desejar que a gente continue, né, dialogando. Nós vivemos um momento muito difícil, um momento de crise, né, de crise na saúde, né? Nós vivemos esse momento de pandemia, que é um momento em que a crise política se agrava, né? Que a crise econômica se agrava. Então, é que a violência tem se agravado muito nesse momento. Então, nós temos que estar alerta, não é? E o que eu posso dizer para vocês, para a gente finalizar, é que ninguém solta a mão de ninguém, não é? Então, vamos juntos, né, tentar, nessa luta que é muito difícil, essa luta cotidiana na sala de aula, e agora uma sala de aula ainda mais difícil, que é a distância. Então, vamos lutar, né, pela educação pública. Eu acho que essa é a nossa grande luta, e todos juntos, né? Obrigada. Eu também queria agradecer por essa oportunidade, parabenizar pela temática, acho ela extremamente necessária pela conjuntura que nós estamos vivendo. Particularmente, eu acho que todos os professores, aliás, todos os sujeitos políticos da escola têm um papel muito importante nesse momento político que vive a humanidade, né? E em se tratando dessa temática de direitos humanos, de valorização das pessoas, né? Nós, como professores, temos um papel enorme nessa discussão, e o momento exige um envolvimento cada vez maior de todos e todas no combate a toda e qualquer forma de discriminação. Eu acho que é uma possibilidade que nós estamos tendo, né? Aquela frase famosa: a escola que eu sempre sonhei, ela pode ser possível de acontecer no meu cotidiano, né? Um lugar em que as pessoas se sintam bem, um lugar que proporcione
novos conhecimentos, novas descobertas, que busque, né, assim, essa coisa da valorização do ser humano. Então, eu acho que é perfeitamente possível a construção de espaços cada vez mais de diálogos. É isso que nós estamos precisando na nossa cultura, né? A escola se coloca como um lugar de luta, inclusive, em defesa dessa educação libertadora, né? Eu acho que a coragem e a rebeldia de discutir temáticas como essa já nos aponta essa esperança no futuro, feito por nossas próprias mãos, as mãos dos educadores, as mãos das crianças e jovens que fazem a escola, a mão dos trabalhadores que atuam em todos os espaços, né? Eu acho que fica para nós essa lição, e eu agradeço o convite, porque que a gente pense essa escola como um lugar de novas possibilidades, em que a gente possa efetivamente construir seres humanos plenos nos seus direitos e do respeito para com o outro e a outra. Muito obrigada, Bi, pelo convite, e os demais companheiros e companheiras, e que a gente se encontre muito firmemente na defesa da educação, na defesa dos direitos e na defesa dos sujeitos políticos que constituem esse mundo tão bonito, né? Eu acho que a gente está precisando de muita força, de muita esperança, e isso só é possível quando a gente se junta e que de mãos dadas, né, a gente vai construindo todas essas possibilidades. Um abraço, camarada, e muito obrigada pelo convite. Nossa, gente, muitíssimo obrigada. O Projeto Contexto fica honrado, né, de contar com a contribuição de vocês três. A gente já imaginava que ia render bastante esse assunto e realmente foi acima das nossas expectativas. Então é isso, pessoal. Esperamos que todos vocês gostem desse programa. Ele é feito com muito cuidado e com muito carinho. E agradeço mais uma vez, né, a presença dessas três profissionais da educação por esse intenso debate. Em breve a gente se encontra no programa 4, trazendo um outro tema de grande relevância social. Um abraço e até o próximo Papo Contexto. Você ouviu Papo Contexto, uma iniciativa do Projeto Contexto, Gênero, Educação e Emancipação. Realização, Plataforma Educação Marco Zero. Apoio, Fundo Otto Pelile, Chiesa Valdez. Cofinanciamento, União Europeia.